sobre o jogo de quinta-feira, eu iria com o Boazzi no gol, Leila na lateral direita, Anderson Barros na zaga, Serginho massagista de volante. Irmão, para mim é jogo para preservar todo mundo, porque além do desgaste físico que é jogar na altitude, eu acho que é um jogo que, mesmo perdendo, dá para recuperar depois, porque o objetivo maior é se classificar para o mata-mata. Independentemente seja primeiro, segundo ou seu primeiro no geral, eu sei que jogar em casa a volta é importante, mas não é determinante para passar de fase. E a gente já tem alguns exemplos disso. Então, na minha opinião, é um jogo que deveria poupar todo mundo e levando em consideração que a gente venceu os 2 primeiros jogos. Então, e é o único brasileiro que fez 6 pontos em 2 rodadas, né? Inclusive, ontem, brasileiros tropeçaram, né? Inter em casa, Flamengo fora, quase perdeu da LDU. No último lance, o cara da LDU perdeu um gol ali que não poderia ter perdido. Então, o Palmeiras tem esse luxo de poder dar uma preservada por causa da situação do nosso grupo e também porque a gente tem condições totais de se classificar e não tá difícil. Além de ter as condições, foi o que eu falei, né, iniciando a live, não é só por conta dos resultados positivos do Palmeiras, tanto na Libertadores quanto nos outros campeonatos, mas esta semana foi atípica, foram muitos jogos como visitante, e não só jogos como visitante, mas jogos importantes e jogos contra adversários muito difíceis. Então, eu acho que sim que o Palmeiras pode se dar o luxo de poupar nesse jogo, que tem um adversário a mais, que é a altitude. Então, agora eu queria saber sua opinião, Amorim. Bom dia, Amorim, que agora, Feliz Páscoa, né? Como o Kim bem falou, você estava desaparecido no feriado e agora a gente achou. Bom dia, gente. Nossa, desapareci mesmo. Tava curtindo. Eu tive o casamento de um casal muito especial e fui para Florianópolis e aí realmente fiquei meio off aí. Tava precisando também dar uma relaxada, uma desopilada, mas a gente sente saudade de falar de Palmeiras, né? Ainda mais porque a fase tá boa, ainda mais depois de uma vitória daquela. Eu já tinha tomado uns 4 drinks quando o Everton pegou aquele pênalti e dali para frente a meia-noite virou uma maluquice completa. Mas bom estar de volta com o Palmeiras vivendo esse período bom, né? Parece que o time realmente reencontrou aí o seu caminho. Abel conseguiu colocar o time nos trilhos novamente e realmente vivemos a melhor fase da temporada. Mas vamos defender uma invencibilidade de 6 vitórias seguidas aí num lugar chato de se jogar, né? Palmeiras chegou na Bolívia já, vai fazer um treino, mudou até a logística, né? Vai treinar hoje de tarde no estádio do The Strongest para tentar se acostumar com os efeitos da altitude, né? Muda a velocidade da bola, muda muita coisa na partida em si. Mas acho que o Palmeiras tem condições mesmo, poupando todos os titulares, que eu tenho uma opinião parecida com o Kim, eu pouparia praticamente todo mundo. Acho que mesmo poupando a maioria aí dos titulares, dá para o Palmeiras pensar sim, e pelo menos arrancar um empate, né? Tem muita gente torcendo o nariz para essa coisa de poupar, porque caso o Palmeiras perca e o Cerro ganhe do Sporting Cristal, a situação no grupo não ficaria tão fácil assim, né? Porque ficariam os 3 times empatados com 6 pontos ali, só o Sporting Cristal zerado. Mas o Palmeiras tem 2 jogos em casa, né? Vai pegar o Cerro fora e depois fecha 2 partidas no Allianz Parque, então não deve sofrer muito para se classificar, mas enfim. Então vamos torcer para que o time consiga se superar aí e buscar essa virada essa vitória na altitude, porque realmente vivemos um período muito bom, mas que traz sequelas, né? Não à toa, Mikael machucado, Richard Rios preservado aí por um problema na coxa, Vitor Roque também com dores no tornozelo, né? Realmente a temporada vai machucando muito os atletas, que vamos ter que buscar força onde não sei aonde para conseguir seguir na temporada e defender a liderança do Brasileirão também, que hoje para mim é mais importante do que a Libertadores, então acho justo poupar também. E o Palmeiras tem potencial, apesar de altitude ser um adversário a mais, o Palmeiras tem esse potencial de ganhar lá, já mostrou isso. Depois eu também vou colocar na tela o nosso raio-x
dos principais destaques do Bolívar, das informações, mas antes eu vou começar colocando o campinho na tela para você. Eu fiz esse campinho com o Kim antes da gente saber de alguns jogadores que nem chegaram a viajar para Bolívar, porque como o Amorim bem falou, o Palmeiras decidiu viajar antes para poder se acostumar mais ainda com essa altitude que acaba sendo adversária a mais. Então, eu vou colocar na tela o campinho, aí, Kim, você vê os jogadores que a gente colocou que não vão, e aí dá sua opinião nisso. Como a Gabi falou, a gente fez esse provável escalação, não a informação, a opinião, antes deles viajarem, ou seja, a gente não sabia das ausências do Vitor Roque, do Mikael e do Rios, apesar do Rios não estar entre os 11, a gente não tinha essa informação, e eu me baseei, primeiro, em alguns sinais, né, do último jogo. Por quê? O Vitor Roque ele entrou no segundo tempo, então eu escalei ele, só que ele não vai jogar. A gente também colocou o Aníbal de titular, porque o M. Martinez, que tinha começado o jogo, o Evangelista não jogou contra o Inter, então eu coloquei ele de titular. E aí a escalação, pelo menos na nossa cabeça, era Lomba, Fux, Naves, Mikael e Vanderlan, mas como o Mikael não foi viajar e na minha cabeça, o Palmeiras vai com o time mais reserva possível, eu acho que o Benedetti pode entrar no lugar do Mikael, né? Só que, obviamente, que ele pode optar também pelo Gustavo Gomes. E aí tem no meio Aníbal Moreno, Evangelista. Eu coloquei o Maurício, porque o Maurício ele não jogou os 90 minutos contra o Internacional, então eu acho que é um jogo, apesar de ser na altitude, é um jogo para ele ganhar ritmo, é um jogo que ele pode jogar como titular. Coloquei o Alan, porque eu quero descansar o Facundo Torres, apesar do Facundo Torres ter viajado, eu acho que o Alan ele pode jogar no lugar do Facundo Torres, inclusive o Alan vem entrando bem, entrou bem contra o Fortaleza novamente. E aí o Paulinho, eu acho que é um jogo que ele pode jogar, porque ele não jogou o último jogo, foi preservado, então acho que seria interessante ele ganhar minutos ou ser titular contra o Bolívar. E aí no ataque tá o Vitor Roque, né? Mas como o Vitor Roque também não vai ser relacionado, eu acho que ele pode optar em colocar ou o Thales ou o Flaco Lopes. Por que eu falo do Thales? Porque o Flaco Lopes jogou de titular o último jogo, né? Então, mas claro, isso tudo é opinião minha. O time pode ser totalmente diferente, mas eu acho que não vai fugir muito disso. Por quê? Porque a questão física é o que vai prevalecer. Então, eu estou me baseando nesses últimos jogos aí, com quem jogou, quem não jogou, enfim. Então, esse é o meu provável titular aí, / improvável, né? Porque ninguém sabe quem que vai ser os 11 aí que vai começar a partida. Sim, antes do Amorim dar a opinião dele também sobre a escalação, só para curiosidade de alguns, o estádio é o Hernando Siles, ele fica a 3.637 metros do nível do mar, ele é o maior com altitude na edição da Libertadores. Então, quando muitos que só acabam zoando, né, no sorteio da Libertadores, porque o Palmeiras só pega adversário fácil. Tem alguns adversários que não é só sobre o adversário em si, mas também é sobre a distância, é sobre a altitude, são outros pontos extra-campo, né? Agora pode dar também a sua opinião sobre a provável escalação, Amorim.